Bom dia, bom dia, bom dia, Londrina, sua linda. Bom dia a todos vocês, espalhados, tomara Deus, por cada cantinho desse mundo que nos assiste, que nos ouvem. Não só você de Londrina, porque eu tenho certeza absoluta que este sinal, essa voz, ela é ouvida pelos rincões do mundo. Nós temos mais muita gente que nos ouve, nos assiste no Japão. Eu sei que tem em Londres vários amigos nossos nos Estados Unidos. E atrás, um camarada meu falou assim, estou aqui na Polônia. Eu falei, olha que legal, uma hora dessa a gente vai fazer o quê? Nós vamos fazer uma volta ao mundo com todos os nossos amigos. Uma volta ao mundo. Muito bem. É o seguinte, no programa de hoje, como sempre, eu gosto de misturar os assuntos, porque fica cada vez mais legal trazer os meus convidados aqui e entre eles se conhecerem também. Olha só que bacana, ó. O Felipe Urbanski, ele é diretor executivo do Hospital Vida. Que bacana! A Célia Catucci é presidente do Ciduscom Paraná Norte e a Jaqueline Micali é secretária municipal de assistência social de Londrina. Que bacana, vou começar com a Jaque aqui do meu ladinho. Para você que está nos ouvindo, para quem você está nos assistindo, já viu todos esses meus amigos aqui para a gente começar esse bate-papo, misturando um montão de assunto, mas falando, sabe o quê? Sobre a nossa cidade, né? Não é a cidade que às vezes a gente nasce, mas é a cidade que a gente mora, é a cidade que a gente cria os nossos filhos, é a cidade que a gente trabalha, então é a cidade que a gente tem que ajudar a transformar cada vez melhor. Bom dia, Jaque. Bom dia a todos os ouvintes, muito obrigada pelo convite, obrigada por fazer parte dessa proposta, que acima de tudo é falar de gente. Falar de gente. E falar de quem gosta de gente, né? Eu acho que é uma proposta muito legal. Exatamente. Assistência social é falar de gente. Eu não gosto muito de gente. Então você está no emprego errado, né, cara? É bem isso mesmo. Muito bem. Então é verdade, olha só. Nós temos aqui mais uma pessoa que gosta de gente. A Célia Catucci, só de Plaenge, Célia, quase 30 anos. Célia Catucci gosta de gente, porque você já fez muita gente morar em Londrina, né, cara? Olha, Marcão, é um prazer estar aqui. Eu acho muito legal, um ambiente lindo, adorei. Parabéns vocês aí, o JP, que eu acho que admiro, né, há muitos anos, desde que eu mudei aqui para Londrina. E você sabe que eu estava conversando com o Felipe antes aqui, a gente falando exatamente sobre gente, como Londrina tem um astral legal. Então, assim, quando eu mudei para cá, 35 anos, parece que foi ontem, eu achei assim, a cidade tinha uma energia, né? Uma coisa que as pessoas... De onde você veio? Eu vim de BH. De BH. O sotaque é mineiro, parece um sotaque carioca. Não, mas não, eu falo para o meu marido, eu falo assim, eu não tenho sotaque. Todo mundo ri quando eu falo eu não tenho sotaque, tá? Sotaque, lógico que tem sotaque. Claro que tem, mas mineirês é assim mesmo. Mineirês. Mas muito bom. Acho que Londrina, assim, é a minha cidade, a cidade que eu escolhi, né, para viver, para ter meu filho, para ter a minha vida. E eu fui muito bem recebida, eu tenho muito carinho e eu faço questão, e se eu puder, sempre estarei ajudando essa cidade a ficar cada dia mais linda. Já que você é nascido em Londrina? Sim, eu sou pé vermelho. Nasci em Londrina, meus pais não são de Londrina, tem uma história aí no meio. Minha mãe era de uma cidade pequena, veio para Londrina, encontrou meu pai, que tinha vindo de Goiânia, tinha ficado aqui, e a minha mãe casou muito, naquela época ela casou muito velha, vamos assim dizer, depois dos 30. E ela já estava decepcionada com os amores da vida, veio aqui, encontrou meu pai, casou e aqui ficou. Teve 3 filhos, eu, minha irmã e meu irmão. Sou londrinense, nasci na periferia. Tem toda uma história aí para me chegar a ser assistente social. Eu sempre digo que eu não fui uma boa aluna, eu questionava muito, sou a filha do meio. Então, a minha irmã foi muito desejada, o meu irmão também, a segunda filha, eles queriam uma menina, meu pai já era no segundo casamento, naquela época já tinha uma menina, e nasceu eu. Aí tem a história que a minha irmã nasceu muito bonita, loirinha, do olhinho azul, eu nasci... Minha mãe disse que eu nasci horrível, muito magra, só tinha olho, todo mundo ia lá, todo mundo no dia foi ver que eu só tinha olho, e daí minha mãe perguntou para o meu pai como que seria meu nome. Na época, a Jaqueline Kennedy era uma mulher muito bonita, e daí meu pai falou, não, tem que pelo menos ter a referência de uma mulher bonita. E nasceu a Jaqueline? Por isso
que eu chamo Jaqueline. Ah, que E maravilha. sempre ali na periferia, eu sempre questionava muito, sempre fui de perguntar por que tinha algumas diferenças. Porque eu também vivia na diferença, eu vivia perto de uma favela e eu sempre tinha os meus amigos lá. E isso sempre foi motivo de muitas brigas dentro de casa. Naquela época a gente apanhava, então várias vezes eu levei uns tapas. Fui expulsa de algumas escolas, reprovei algumas vezes, mas com 16 anos eu me tornei a bancária mais nova do sul do país. Mas eu questionava. A minha mãe casou velha, naquela época eu falei, não, eu não vou ser do mesmo jeito, porque tem a história das mulheres da família da minha mãe, mulheres muito fortes, ou não casam, ou casam depois dos 40. Então eu resolvi que eu ia casar com 19 anos. Meu Deus. Calma aí, não conta essa história não. Calma aí. Me dá a oportunidade de perguntar tudo isso, porque nós temos também o Felipe Urbanski. Felipe Urbanski, você não nasceu em Londrina. Não nasci em Londrina, mas até trazendo aquilo que você falou no começo, né? Falar sobre a nossa cidade. Hoje é a minha cidade, né? É uma cidade que eu aprendi a gostar, aprendi a me sentir pertencente. Eu estava falando com a Célia sobre isso. Londrina me trouxe uma esposa, me trouxe um filho de 4 meses, né? E só por esses 2 motivos, Londrina é a minha cidade, né? Mas eu vim, na verdade, de Curitiba. Morei muito tempo numa cidade mais no interior de Curitiba, que era Castro, e fui para Curitiba primeiramente, de certa forma, para vencer na vida, né, procurar outras oportunidades e sair do interior, e a vida me trouxe para Londrina de uma forma profissional, de trabalho, né, e hoje o trabalho e o pessoal se encontraram em Londrina, e estou muito feliz de estar em Londrina. Que maravilha. O Felipe, ele atuou na área de advocacia empresarial, foi diretor jurídico no Hospital São Julián, que é uma referência nacional, um dos maiores do Brasil. Veio para Londrina para assumir o cargo de diretor executivo dos hospitais Vida e Nova Vida, atuando diretamente na gestão administrativa dos 2 hospitais. E isso a gente gosta de salientar, porque é um dos maiores hospitais do Brasil, não só o São Juan, mas esse de Londrina também, que está passando por uma nova gestão, reformulação. Isso é muito interessante. Eu convidá-los aqui hoje exatamente para isso, para primeiro descobrir quem são vocês, né? E o que todos nós, com as nossas experiências, com as nossas profissões, a gente se incomoda, não com o errado, a gente se incomoda para fazer o certo, não é? É muito simples você andar numa cidade em que você vê tudo muito certinho. Aí é Lego, né? O Lego, né? Você fala, mas Londrina tem muita coisa para fazer. Tem, mas Nova York tem, São Paulo tem, Ibiporã tem, todas as cidades têm. Depende de todos nós, né? Voltando para Jaque. Jaque, e aí você tem aqui um extenso currículo, cara, muito bacana dessa menina que nasceu feia demais da conta, pelas suas palavras, não pelas minhas, porque você é uma mulher bonita, não é? Possui graduação em Serviço Social pela Universidade Estadual de Londrina, é mestrado em Serviço Social e Política Social pela Universidade também Estadual de Londrina. Atua principalmente nas seguintes áreas: direito da criança e do adolescente, execução das medidas socioeducativas para adolescentes, autora de ato infracional, gestão de pessoas, capacitação e coordenação de projetos. Olha que legal, eu gostei muito disso. Você elaborou e implantou o projeto de execução das medidas socioeducativas no município de Londrina no ano de 2000, como coordenador até o ano de 2009. E atuou como secretário da Assistência Social na Prefeitura Municipal de Londrina no período de 2009 até 2012. E conselheiro estadual do Conselho dos Direitos da Criança. Tudo isso que você vivenciou, Jaque, e tem muito mais currículo seu aqui, senão a gente não vai dar tempo de ler todos os seus currículos aqui. Mas isso que te impactou na infância, na adolescência, em vez de te deixar revoltada, aquela pessoa que quer destruir o mundo, ao contrário, você se voltou para você, se viu uma mulher forte, por exemplo, de família, e falou, cara, por que eu não posso fazer diferença? Primeiro estudando, que está aí um grande exemplo para todo mundo que nos assiste e nos ouve. Qual que é a melhor defesa? Né? Não é um ataque, a melhor defesa é você estudar. Porque se você se capacitou, cara, Felipão, é para dentro, né, cara? Você começa a ter força interior de conhecimento, que foi o seu caso, já que você começou a se capacitar, né? Sim, então eu estava numa situação muito boa naquela época. Ser bancária era muito bom. Então, eu tinha um salário bom, eu tinha plano de saúde, trabalhava no Bradesco. Mas eu me incomodava com algumas situações. Teve uma situação que me chamou a atenção,
de alguns comerciantes, eles estavam batendo em um moço, que na verdade ele era mais velho do que eu na época, e eu fui me meter. E eles falaram, leva para casa, se você está achando ruim. Na verdade, ele cometia alguns furtos. E eu fui até onde ele morava. Na época era a União da Vitória, que só tinha lona. E naquele dia eu falei, não, eu vou fazer alguma coisa, eu quero saber aonde que eu posso colaborar. E eu decidi fazer serviço social, porque eu entendia que eu ia questionar o que o Estado colaborava para ter adolescente autor de ato infracional. Toda a minha graduação foi em cima de entender isso e o que poderia ser feito. Fiquei grávida quando eu estava no 2º ano, minha filha nasceu quando eu estava no 3º ano, e por isso eu fiz o projeto que nasceu da minha monografia, e daí se deu início aí ao primeiro projeto de execução de medida socioeducativa para adolescente autor de ato infracional. Eu concordo com você, nós temos que ter atitude, coragem na vida. A melhor coisa é a consciência individual, que vira coletiva, mas nós temos que ser protagonistas da nossa história. Não adianta só ficar esperando, né? Não adianta ficar só esperando e tomar uma decisão para ser facilitadora de uma sociedade melhor. Então, você se colocar à disposição disso é dar a sua vida para isso também, e tem um custo isso. Exato. Né? Então, tem um custo de tempo, tem um custo daquilo que você deixa de fazer para a sua vida, né? E eu penso que a sociedade está precisando disso, porque as pessoas estão muito egoístas, voltadas para si só. Ninguém ganha nada sozinho, né? Então, a partir do momento que você tem uma sociedade melhor, você cria filhos. Você tem um de 4 meses, a minha mais velha casou a semana passada, a Logo você vai ser Isabela. vó. Então, minha filha casou. Foi criada no ambiente da UEL, é psicóloga, já atua, e nisso tudo, o quanto você se debruça. Quando eu tive a Isabela, eu olhava para ela e perguntava por que ela pode ter tanto amor, ter tantas coisas, e tantas crianças não podem ter. Então, a busca é para isso. Nós temos que deixar todo esse legado. Célia Catucci, você conhece essa cidade? João Milanês falava isso para mim, eu achava isso interessante. Conheço a sua cidade a centímetros, o Paraná a metro, o Brasil a quilômetro e o mundo em os países. Né? Eu sei que você conhece bastante Londrina. Graduou-se em Engenharia Civil, possui vasta experiência na área mercantil, principalmente na construção. E você assume o Sinduscom. Grandes desafios, olhar essa cidade pela assistência social também, parece que não é assim, não é só pedra em cima de pedra, né? Um Sinduscom da vida, principalmente você, sempre muito humanitária. A Célia eu conheço assim, desde muito tempo, sempre muito preocupada que aquela habitação fosse em lugares interessantes, uma grande... não vou me furtar de comentar que a Plaenge é uma das maiores construtoras do país, né? Onde se constrói uma habitação, você tem que ter em torno dela a saúde mental, a assistência social, o transporte, a educação. Não adianta jogar um prédio lá, não sei aonde, daqui a pouco em volta não tem nem aquele que trabalha no prédio, porque às vezes quem tem dinheiro tem o carro, né? Tem uma moto, mas quem trabalha lá às vezes não tem um ônibus para chegar. E se esse pensamento não for coletivo e o entorno não for interessante, aquela habitação se torna um problema, né, Célia? Olha, eu acho que, voltando um pouco para Londrina, sabe, Marcão, que me encantou na cidade. Quando eu mudei para cá, para Londrina, assim, quando eu cheguei aqui, a cidade estava como sendo uma das maiores verticalizadas do mundo, e ainda continua sendo. Isso me chamou muita atenção, porque Londrina traz um pouquinho da história da Jaque aqui, que é o quê? A pessoa que vem, que luta, né? As pessoas que vieram para Londrina, que fizeram essa pujança dessa cidade, veio de muito esforço, de muito trabalho, né? Não existe aqui aquela história de quem chegou aqui em Londrina, né, há quase 90 anos atrás, eles chegaram realmente imigrantes. Então, assim, veio muita gente de Minas, veio muito japonês, veio muito italiano, mas muita gente pelo trabalho, pelo esforço. E isso faz a cidade ter uma energia de valorização. E o imóvel, então as pessoas vieram para cá muito voltado a ter a possibilidade de ter uma casa.
E quando você vem para um sindicato ou para uma empresa como, né, como a Plaenge, que até é muito interessante que o Ézaro, que é o fundador da Plaenge, foi o primeiro presidente do Sinduscom. Olha só. E, Um e o ciclo, Ézaro, hein? um ciclo, bem isso, um ciclo. E o Ézaro, ele sempre, eu tive essa oportunidade de trabalhar um pouco perto dele, ele falava o seguinte, que o sonho da construção é uma coisa que tem que ser de médio e longo prazo. Então, isso reflete muito a cidade. E o que é interessante, para a gente construir, a gente precisa de mão de obra. Então, a cadeia nossa é muito grande, né? Começa assim, hoje, você precisa de alguém que vai lá, que limpe o terreno, que carregue alguma coisa. É muito artesanal a construção. A Entendi. casa ainda é artesanal, né? Algumas tecnologias no mundo são um pouco mais industrializadas, mas a nossa é muito artesanal. Então, depende muito das pessoas. E o Sinduscom, eu acho que uma das minhas metas é trabalhar um pouco com mão de obra, com aperfeiçoamento de mão de obra no Sinduscom. Porque se você começa já na base com a mão de obra, você vai transformando isso em riqueza e crescimento, que é um reflexo de Londrina, né? Londrina é um reflexo do trabalho, né, das pessoas trabalhando, conseguindo ali, com esse trabalho, até na própria terra, né, que as pessoas vieram para cá e compravam pequenas propriedades rurais. Então, assim, esse trabalho, esse esforço artesanal foi transformando essa cidade e esse gosto de ter um imóvel, de ter uma casa. Como que você avalia o setor da construção civil hoje na cidade de Londrina? Porque eu percebi uma evolução muito grande pelo lado da gleba, Sim. não é? Você mora na gleba, Felipe? Não Onde moro você na mora? Gleba. Hoje, exatamente, estou morando perto ali na Jongaion, né? Não sei muito ainda das ruas, porque É perto de faz onde? 3 anos que eu estou aqui. Qual região que é? Perto do Boulevard. Perto Tá. do Shopping Boulevard. Isso, exatamente. Você, já que você mora onde? Perto de Perto onde? da Rua Bélgica, perto da tá. Cativa. Perto da Isso. Cativa, isso. Aham. Olha só como são as referências, quer dizer, às vezes a rua, né, você não conhece. E Londrina é muito disso, né? Qualquer lugar é assim, eu né? Você sou dá uma referência. fiel do Waze. O Waze me salva aqui em Londrina. Esse lado da nossa cidade era mais ou menos assim. A gente tem uma cidade com um centro muito cosmopolita, um centro que cresceu demais. A construção aqui no centro da cidade Sim. foi muito grande. Depois a gente direcionou para algumas áreas, né? E qual é essa, além da gleba agora, nós temos uma nova gleba Palhano, Sim, né? uma nova Incorporada, gleba né? do outro lado da rodovia. Da né? rodovia. Como está o setor? Como que você avalia? Olha, existe hoje, assim, eu enxergo que tem 2 vetores em Londrina. Uma continuação ali, eu vou chamar de Jardim Botânico para gente, né? Isso. Aquela região do Jardim Botânico ali, acho que é um vetor de crescimento. E o outro também é exatamente esse que chama Nova Gleba, né? Do outro lado, entre o shopping e a universidade. Eu acho que essa é uma tendência para tipo de determinados imóveis, né? Hoje, Londrina também precisa de enxergar aonde é que vão ser colocados outros tipos de construção. Então, a gente também tem o outro lado, que é onde que está, ao lado leste, que é onde está a universidade, que também está sendo um outro vetor de crescimento. E também entre, vamos chamar, os 5 conjuntos e Ibiporã também, uma região ali de crescimento, que eu acho que vai levar. As casas valorizaram muito. Eu me lembro que Muito. até 2019 nós tínhamos um boom dos apartamentos, né? E aí saúde mental é a sua especialidade, né, seu Felipe? E aí o que acontece? Aí as casas começaram a ter uma valorização gigantesca, porque mesmo a pessoa morando num apartamento gigante, ela não poderia descer. E ela precisava tomar sol, ela precisava se proteger, enfim, ela queria ficar um pouco mais individualista. O setor imobiliário, me parece que ele mudou um pouquinho por causa dessa individualidade das pessoas em ficarem em casas do que ficar arriscando pegar o Covid Mas nos a prédios. pandemia colaborou muito para isso, para as A pessoas OMS, irem para né, casa. Pra casa, né? Ela fala, tem um estudo de 2022, que após a pandemia, 25% da população demonstrou alguma comorbidade em saúde mental, né? Seja um estresse, uma ansiedade. Com certeza. Né? Eu não sou especialista, não sou médico, gente, então os especialistas são os médicos lá do meu hospital, mas a gente entende um pouco da realidade porque trabalha na saúde mental, né? Então o Covid trouxe um aumento significativo, né, nas comorbidades psiquiátricas de saúde mental, né?
Sem falar que o Brasil, né, existe uma estatística, isso também é um estudo de 2021, que 86% da população tem ou teve algum distúrbio nesse sentido, né? Nossa, bastante. Pensa. E como demonstra a necessidade de a gente falar sobre saúde mental. Isso. E o Covid, acho que foi isso, né? Vamos falar sobre saúde mental, vamos falar como é ficar sozinhos, né? E acho que é esse o papel da minha instituição, né? De tratar saúde mental, tentar falar um pouco sobre saúde mental, porque não é um trabalho fácil, né? É um trabalho... e até depois que eu soube que era você que viria para nossa conversa, né? A Jaque é muito interligado com o social, né? Saúde mental, social, família, né? Tudo parece uma tríplice que se junta, né? E isso é muito interessante, até mesmo porque a assistência social, ela não trabalha só com a miséria material, vamos assim dizer. Né? Então, quando algo que a população discute muito hoje, que é a questão do morador em situação de rua. Nós não trabalhamos somente aquele morador em situação de rua que está com uma vulnerabilidade econômica. Já é comprovado pelos nossos dados que a maioria sai de casa por questão do vínculo. E esse também é aquele que a gente recebe no acolhimento. E hoje a grande parte tem alguma coisa que não é somente com a assistência, é com a saúde, porque ele traz essa questão da saúde mental. Exatamente. Se eu for tirar alguma coisa boa da pandemia, porque foi um tempo terrível, né? Eu acho que deixou marcas em todos nós, principalmente aqueles que estavam na linha de frente. Cada um tem a sua crença, então eu busco muito na oração e foi um tempo que eu rezei demais porque eu sabia que após acabar a pandemia, a saúde ela ia se retirar, mas nós iríamos ficar para juntar os cacos, a assistência social, e é bem isso que está acontecendo. Mas se eu for tirar alguma coisa boa, eu diria que foi uma época que a gente pôde falar da saúde mental. Exatamente. Antes era algo muito velado, então as pessoas só queriam o concreto. Hoje se fala, por exemplo, então, é saúde mental, qual é a vulnerabilidade primária que a gente chama? Então, não adianta eu querer encaminhar para um emprego se a pessoa não está numa questão de saúde mental. Então, muito legal nós estarmos aqui juntos. Eu acho que é muito interligado as duas questões, né? E também fazendo um paralelo que você falou, né? O Sinduscom vai cuidar de pessoas, vai qualificar pessoas. E as pessoas têm que ter a saúde mental, né? Para laborar em qualquer emprego que seja, né? Então, daí quando você pensa, né? Então, né, quando eu tinha 19 anos, eu estou com 48, eu falei, não, vou parar tudo aqui, vou pensar como que eu posso me dedicar. Na época, então, eu queria trabalhar com adolescente autor de ato infracional. E foi muito legal, eu falo, foi quando eu virei gente, porque cada um aqui é treinado para algo, o Marcão para uma coisa, nós para outras. Então, a gente acaba vendo o mundo a partir daquilo que nós fomos treinados. E o primeiro adolescente que eu atendi, que foi o Marco, me ligaram do judiciário e falaram assim, pelo amor de Deus, ele é terrível, ele é muito perigoso, você toma cuidado. Daí chegou um menino tomando tubaína no saquinho e arrastando o chinelo. Eu falei, aonde que está o perigo aí, né? Então, quando você vai desvendando aquele mundo, a maioria, quando eu ia visitar, eles tinham uma questão de muitos traumas dentro da casa. Exatamente. E naquela época não se falava sobre isso, né? Era mulher tratando da violência, era algo muito ainda novo, tratando da segurança. Então, esses adolescentes, eles eram mais tratados pela questão do ato em si, mas ninguém percebia aquilo que estava vindo atrás. Então, a gente tem que romper com esse ciclo. Na nossa instituição, a gente tem alguns leitos de adolescentes, né? Alguns menores infratores, outros em situação de vulnerabilidade social, né? E a gente vê que não é necessário não só trabalhar o paciente, né? O adolescente, né? No tratamento dentro do nosso hospital, mas sim também a família. Nós temos hoje lá uma equipe de serviço social que faz esse trabalho, né? Semanalmente conversas,
tem as visitas presenciais para tentar entender a sistemática de família, né? Porque se você tratar só o menor, se não tratar a família, vai ser um ciclo vicioso, né? Você não vai estar resolvendo o problema, né? Isso E mesmo. é um dos maiores hoje da nossa região é o hospital. Então, para a gente desmistificar, ali no Xangri-Lá, todo mundo, de uma forma jocosa, de uma sim. brincadeira, Hospital dos Loucos que tem ali no Xangri-Lá, Hospital dos Malucos, e aí começou isso a desmistificar um pouco mais, aí veio o doutor Nicolau, que foi o pai de toda dessa psicologia, não é verdade? A história da psiquiatria, ele faz Eu parte acho que disso, ele faz né? parte disso, né? A família dele faz parte. E aí incorporou uma nova metodologia nisso tudo. Eu percebo que na sua gestão agora, junto com a diretoria, vocês pensam naquele hospital com um formato totalmente moderno, não é? Na verdade, assim, a gente é associação, são 6 pessoas que comandam a associação, né? Sou muito grato a eles por dar esse voto de confiança de a gente tentar melhorar aquilo que já funcionava, né? Otimizar, trazer mais a comunidade, né? Para conhecer o que é o hospital, o que a gente faz lá dentro, né? Porque existe esse misticismo, né? O que tem dentro de um hospital psiquiátrico, né? É devido à cultura e é devido à história também, E né? a gente tenta mostrar isso, que olha, vamos trabalhar em conjunto, vamos conhecer o que a gente faz, e a gente faz muito bem feito, né? E eu falo isso que a gente luta, eu tenho pessoas lá que lutam diariamente para fazer o melhor, né? E a gente vive com praticamente recurso SUS, né? E a gente sabe os enfrentamentos não só de recurso com o SUS e como rede de SUS, trabalhar em rede de SUS. E eu até fico um pouco, me desculpe, Marcão, careca, ofendido, hospital de louco, né? Nós somos um hospital especializado em saúde mental, né? Um hospital tem a UTI dos queimados, nós temos a UTI do doente mental, né? O que necessita de atenção à saúde mental. A gente né? tem que desmistificar cada vez mais, né? Exatamente. E é um convite que eu faço. Quando quem quiser conhecer, né? Vocês ficam um convite. Já vamos combinar, já. Vamos sim. Né? Vocês vão se surpreender como a gente faz um trabalho realmente com cuidado e humanizado. Né? Muito bem. O social é muito atrelado também a isso. Muito bem. Nós estamos saindo para um breve intervalo comercial. Não sai daí, porque nós estamos falando sobre, sabe o quê? Londrina. A gente está falando sobre como viver bem, como entender bem e como entender mais a nossa cidade. Você vive aqui, você gosta dessa cidade, educa seus filhos aqui, tem o seu negócio aqui, então entenda um pouco mais sobre Londrina, como eu estou entendendo também. A gente já volta.
Estamos de volta e vamos continuar nessa conversa animada que vocês estavam aqui, um falando que vai ajudar o outro, que vai auxiliar, que a gente precisa se conhecer, e é isso mesmo, né? Nós estamos falando sobre o que tem a construção civil se descom com tudo isso. Tudo! A gente está falando de cidade, a gente está falando de construir pessoas, não é? A Célia estava comentando que uma construção, quando você vê um prédio, começa no mínimo limpando o terreno. Não, no mínimo, então, o corretor ali trabalhando, sim, não é? Trabalhando, identificando o lado da cidade, com tudo isso vem toda uma grande estrutura em torno daquela moradia. Ô Felipe, conta um pouquinho mais do hospital. Então, aquele lugar onde a maioria das pessoas fala, o hospital dos loucos lá do Xangri-Lá, tem uma história muito importante nisso tudo, não é? Tem uma família que se dedicou a isso tudo. Sim. E você vem de Curitiba, tem uma associação, hoje é Hospital Vida. Qual que é a diferença entre o Hospital Vida e o Hospital Nova Vida, que coabitam no mesmo lugar? O que um faz e o outro faz? Trazendo um pouquinho até o que você falou para explicar para o pessoal que está nos ouvindo, né? O hospital faz parte da história de Londrina, né? Ele tem 57, ele é de 1957, né? A construção originária, né? Então ele faz parte da história de Londrina, né? Ele veio como apoio à saúde mental, né? Que era muito escassa na década passada, talvez, né? Em outras décadas, né? E a gente veio sendo tocado pelo Dr. Paulo Nicolau, o trabalho, né? Em 2019, a gente veio transformando ela em uma instituição sem fins lucrativos, no objetivo de trazer novas ideias, novos olhares, né? Com uma experiência que nós tínhamos, né, de um outro local, para tentar cada vez mais melhorar, trazer mais qualidade ao tratamento aqui na região, né? E a Associação de Amigos e Familiares Doentes Mentais de Londrina, né, ela capitaneou essa ideia de construir essa nova identidade, esses novos hospitais, né? Com o Hospital Vida sendo o nosso maior hospital, com 226 leitos para tratamento em transtorno mental masculino e feminino e dependência química feminina, juntamente com uma unidade de adolescentes, e o Hospital Nova Vida com uma unidade de dependência química com 65 leitos. E agora, recém-inaugurado, né, a gente ainda nem fez o lançamento, a gente inaugurou um ambulatório de saúde mental, né, com 1.000 consultas mês, né, para também atender uma demanda aqui reprimida da população londrinense, né? Então, hoje, a instituição não é só um hospital, é um serviço de saúde mental, né? Nós também temos a área educacional, um programa de formação e residência médica recém-aprovada, né, em psiquiatria. Tudo isso no objetivo de a gente trazer a saúde mental, falar sobre isso, mostrar que nós podemos, sim, transformar profissionais na área de saúde mental, realmente ser um apoio do Estado, porque hoje a gente atende não só Londrina, mas como todo o Estado do Paraná, na área de saúde mental do SUS, né? Nós temos um trabalho multidisciplinar que envolve serviço social, psicologia, nossos médicos, psiquiatras, musicoterapeuta, artesã, né? Farmácia, nutrição, sem falar nossa equipe de apoio, que é o pessoal da manutenção, que é o pessoal dos serviços gerais, pessoal tão importante quanto da recepção, né? Toda uma engrenagem dentro do hospital trabalhando para a saúde mental, né? Como que o advogado foi ser gestor de hospitais? Como ele foi? Eu trabalhava no escritório de advocacia em Curitiba, né, e comecei a me interessar pela área do terceiro setor, né? Principalmente, eu acho que talvez uma vocação que minha mãe me ensinou. Minha mãe é uma servidora pública municipal, fisioterapeuta da área de saúde, uma ferrenha defensora do SUS, e até fundou a Associação de Doentes Físicos, né, na nossa cidade. E no escritório onde eu trabalhava, existia a possibilidade de trabalhar numa instituição sem fins lucrativos, um hospital psiquiátrico, e que atendia ao SUS, e eu, né, falei, vou lá, vou conhecer, vou trabalhar. E fui como advogado no primeiro momento, né, na área jurídica, e acabei descobrindo meus interesses, né, a saúde mental, a assistência às pessoas, o SUS, né, o trabalho brilhante que o SUS tenta desempenhar com a falta, muitas vezes, de recurso, né? O SUS, ele, no papel, ele tem uma estrutura de funcionamento muito bacana, que na prática as pessoas tentam fazer acontecer, né? E nós somos uma parte disso.
E dentro desse hospital eu desenvolvi algumas habilidades administrativas, né? E em uma visita, né, conhecendo todos os hospitais aqui do estado do Paraná, né? E eu fiquei muito surpreso com a estrutura de Londrina, do Hospital de Londrina, né? Tem uma estrutura hospitalar assim voltada para a psiquiatria como uma das melhores aqui do estado do Paraná, né? Dos 13 hospitais que nós temos no Paraná. São quantos hospitais do Paraná? 13. 13. Desculpa. 13 hospitais. E eu fiquei muito surpreso com a estrutura, né? E até brinquei naquele momento, nossa, bem que um dia eu podia vir trabalhar aqui, porque o potencial é gigantesco, né? Olha que lindo. E assim, a vida... Logo depois eu voltei para o meu trabalho e a vida me trouxe aqui de uma forma inesperada, né? Eu passei aqui de volta e realmente estavam precisando de um gestor administrativo para a associação. E eu falei, eu vou fazer essa missão, eu vou mostrar esse hospital para a população como esse hospital faz um trabalho muito difícil, mas muito gratificante, né? E não sou eu que faço, são 220 funcionários que fazem o trabalho, né? Eu falo muito lá dentro do hospital, eu só falo muito, né? Mas quem faz é o serviço social, é o psicólogo, é o médico, é o cara da manutenção, né, que constrói o hospital e faz acontecer, porque lidar com saúde mental é difícil. Muito. Né? É muito difícil. Né? Felipe, te interrompendo, mas eu achei legal a gente saber que a gente tem uma estrutura dessa na cidade. Sim. Né? E após Covid, eu acho que a gente tem enfrentado isso com muito mais... Está muito próximo, né? A gente tem observado muita gente com problemas psicológicos, psiquiatras, então, principalmente no nosso setor. Né? A gente já vem trazendo isso há anos, né? A própria droga dentro do canteiro de obra, nos familiares mesmo, a discussão muito que a gente tem já aqui em relação à assistência social que a gente trabalha, da violência doméstica, né? Que isso já é um reflexo que quando as pessoas já vão levando, pelo que a gente sente, sabe, Marcão, no dia a dia nosso, é que quando a gente observa o nosso funcionário ali com algum problema, tem um histórico familiar, né? E descobrir que a gente pode ter estar à mão, né, tão próximo da gente, uma estrutura dessa, eu acho que era muito importante todo mundo saber disso. Exato, né? exato. Porque Londrina precisa também, porque saúde mental hoje eu acho que é um reflexo da pandemia. Sim, sim, Né? sim. Não sei se isso E é uma linha prioritária até do Ministério da Saúde, né? Hoje, a saúde mental, né? Eu penso que ficou muito tempo parado, né? Então, o Brasil avançou na questão da saúde mental, quando falou, não, vamos fechar esses lugares aqui, que eram laboratórios, onde as pessoas ficavam lá daquela situação que a gente sabe da história, e daí parou até na questão de investimento. Tudo aquilo que é público, como você falou, né? Vocês vivem do SUS. Tem o SUS e tem o SUAS, que é o Sistema Único da Assistência, que se inspirou no SUS. Quando você não tem um investimento, você para com esse serviço. E eu sempre digo que o Estado, por si, ele é conservador. O que faz o Estado rodar? É a pressão da sociedade civil. Exatamente. Então, quando não se falava da questão da saúde mental, quando isso era velado, então era para determinadas classes sociais. Quando o filho tinha um problema, ou alguém dos familiares, se levava numa clínica e não se falava sobre isso. Escondia a pessoa Se ali, né? escondia. Hoje, como isso está de uma forma mais natural, a sociedade vai começar a cobrar mais que o Estado financie isso, porque tem sim um caráter de política pública. Né? Então, sabendo disso, e que isso para nós da assistência, por exemplo, vem como um alívio. Por quê? Qual que é o foco principal da assistência? É a questão dos vínculos. A gente trabalha com fortalecimento de vínculos e a gente trabalha com gente. É a maior carta de serviços da Prefeitura de Londrina e das outras prefeituras também, e a gente trabalha desde a mulher gestante até o idoso. É um trabalho multidisciplinar, né? E daí, Que descarrega na sociedade ou não aquele que você vai precisar para empregar na Exatamente. construção, por exemplo. Sim. Não é Isso verdade? mesmo. Se você não tem essa assistência, porque é muito difícil as pessoas entenderem quando você fala sobre assistência social, que você vê uma pessoa às vezes na rua, e eu concordo com você, às vezes aquela pessoa está na rua por opção.
Às vezes por opção, às vezes pela falta de opção. E aí você não sabe como direcionar tudo aquilo. Aí você olha para uma cidade e fala, mas eu vejo um montão de bêbado na rua, eu vejo um montão de gente abandonada, tanta obra para se fazer, tanta coisa para se construir na cidade. Para onde que essas pessoas vão? Aí você fica imaginando que todo aquele processo não tem uma saída. Você entendeu? E a saída, exatamente num bate-papo como esse nosso, vocês estavam perguntando até para a Célia, e a Célia falou assim, não, a gente tem uma preocupação com esse relacionamento, a gente tem recursos humanos preocupados com isso, as grandes construtoras têm, e o Sinduscon também tem um trabalho de pensar como é que fazer com que essas pessoas no pátio de obra não estejam ou drogados ou com problemas psiquiátricos ou às vezes abandonados e não tem, às vezes tem um emprego e às vezes não tem quem trabalha, mas porque não tem um caminho também. Isso, e não adianta pensar que essa pessoa, igual você falou, ela está na rua. A opção é dentro das opções que ela teve em vida. Porque muitas vezes nós não encontramos hoje na rua e a população tem que ouvir isso com o coração aberto, eu sempre digo, nós não temos mais uma população na rua, nós temos várias populações ou vários tipos de pessoas que se encontram na rua. Então tem pessoas hoje, a maioria está em situação circunstancial de rua. Quais são essas pessoas? São pessoas do nosso meio aqui, né? Pelo uso de substância. Então, hoje você entra no Mocó, você encontra vários. Profissionais liberais, Você filhos de empresários. encontra empresário, funcionário público, que está ali pelo uso, começou com o uso recreativo de uma substância, foi para uma balada, começou a usar cocaína. Depois não sai mais. Depois não sai mais. E vai no Mocó hoje para utilizar e fica na rua naquele momento. Mas ele tem uma casa em algum determinado condomínio. Até falando sobre isso, a gente até teve um projeto bem legal no hospital em 2022, né? Até você falou que eles chegam a essa situação de vulnerabilidade por conta da dependência química, né? Nós realizamos o tratamento, né, da dependência química e o que a gente viu, né? Se o paciente ele sai, a gente trata, né, da questão da dependência química, mas se ele sai para fora do hospital, ele vê ainda volta para o mesmo local que ele reside, com os mesmos problemas, com a falta de oportunidade. Invariavelmente ele vai voltar. Então, a taxa de retorno para uma instituição de saúde por conta disso é muito grande. Daí que entra a questão social. E esse projeto, a gente fez uma parceria com o Senac aqui do Zona Norte, a Amanda, a Lívia, a Cris, mandar um abraço para elas, apoiaram uma iniciativa nossa, que foi fazer cursos profissionalizantes durante o período de tratamento dos pacientes dentro do hospital. Então, a gente teve curso de porteiro, curso de repositor de mercado, de doces, bolos, né? Cursos diversos, né? E eles tinham todo o curso ministrado por profissionais do Senac e ao fim do tratamento eles recebiam um certificado do Senac que a gente sabe que tem um peso na sociedade. Então, no objetivo de a gente tentar diminuir nesse ciclo vicioso, né? Tentar colocar um pouquinho de esperança e alguns falavam... E essa que é a diferença, humanizar aquilo que é para o humano. Exatamente. E alguns falavam, nossa, minha família... nunca vou esquecer esse paciente. Falou, minha família falou que eu nunca era capaz de nada. E vocês me fizeram mostrar que eu sou capaz de fazer um curso técnico e ter um certificado do Senac. Felipe, nós estamos aproveitando agora, então já vou fazer o meu merchan aqui. Total. Nós estamos com inscrição aberta agora, até com parceria com a FIEP, que você está falando com o Senac, nós estamos com o Senai, que é mais indústria, né? Sim. Mas a gente está agora, nós temos esse ano inteiro nós vamos estar fazendo cursos profissionalizantes para a construção civil. Olha. E nós estamos com, até se quem quiser, tiver interesse de entrar no Instagram do Sinduscon ou do Sinduscon Norte Paraná, Instagram onde que a gente está com inscrição aberta, onde que essas pessoas, além, não só o pessoal que precisa, mas de toda a população que tem, eu acho que o primeiro hoje é o hidráulico, mas a gente vai ter vários, onde que a pessoa recebe cesta básica, existe todo um apoio, um suporte social para isso, e depois, através do Sinduscon, a gente vai buscar colocação para esse pessoal. Legal. Então, acho que a gente pode até pensar em alguma coisa durante esse ano inteiro, a gente vai estar fazendo esse tipo de cursos, né? De treinamento para uma profissão. Podemos pensar conosco.
encaminhamentos também. Isso, porque eu acho que isso é que é importante, né? Não existe uma coisa que eu sempre falo, a gente tem que caminhar juntos. Isso Sim. mesmo. Todos caminhando juntos, a gente vai chegar muito mais E, longe. e a proposta, né? de certa forma, do SUS, né? Isso De mesmo. você encontrar caminhos para você fazer um trabalho bem feito, né? Não sempre só no recurso, mas as parcerias, né? Bem Muito isso. bem. E Será que- um prazer. E que nasça aqui nesse nosso bate-papo, quem sabe, grandes parcerias, como sempre está acontecendo quando a gente reúne tanta gente interessante, comprometida, gente muito bem informada nos seus setores, mas que precisam deste veio condutor, que é a comunicação, para chegar a mais lares, a mais empresários, a mais patrocinadores, pessoas sensíveis que possam se sensibilizar também e compor essa junta de pessoas que falam, gente, vamos pensar numa cidade melhor. A gente já volta após o nosso breve intervalo comercial e a gente vai continuar falando sobre Londrina. Samuca, quer o celular aí, Samuca? O Nuno, cara. Eu vi na hora. Ô, Samuca, orienta aqui.
Muito bem, nós estamos de volta. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Nós já estamos aqui fuçando nos nossos celulares aqui, vendo que os nossos familiares, amigos estão nos mandando recado. Célia, quem que mandou recado para vocês, Célia? Legal. E que a gente está falando de sentimentos. Ele falou, nossa, que legal a abordagem sobre pessoas. Né? Eu acho que isso é muito importante. A gente constrói uma cidade. O Sinduscon tem um papel totalmente preponderante nisso tudo. Olha como fecha o ciclo. O gestor da Plaenge, lá há 30 anos atrás, foi presidente do Sinduscon. Entra a Célia, vem para Londrina, mineirinha. Eu lembro dela que aquele sotaque carregado e vai se conhecendo Londrina. Ela acha que não tem mais sotaque, não. Ela acha que não tem. E vai, daqui a pouquinho, pum, 27 anos depois... sai da Plaenge, entra no Sinduscon, fecha um ciclo e começa um trabalho que eu tenho certeza que vai ser muito legal para a nossa cidade, que você é muito benquista, é bacana, já conhece um gestor do hospital, do principal hospital psiquiátrico que nós temos em toda a nossa região, uma secretária de assistência que começou na vila, na quebrada, entende da quebrada, entende da periferia. Ah, mas só tem na periferia? Não. Eu sou prova viva de eu chegar nos grandes bares, restaurantes, boates, eu entrar no banheiro e ver aquele montão de playboy maluco, todo mundo cheirando, e os pais lá fora preocupados. Marcão, meu filho está aí dentro. O que eu falo? Eu falo que o filho está lá louco, eu não falo, o cara é meu amigo, o pai lá fora também é meu amigo. Menina, você não sabe do que eu já passei assim, de ver essa cidade, às vezes com pequenos, grandes problemas. Pequenos, grandes problemas? Parece que é um pequeno problema, mas ele é grande. Ele é grande para uma família. Tem 2, 3 drogaditos ali, mas é grande para uma família, não é verdade? E por que eu uno sempre vocês? Para a gente falar e discutir sobre Londrina. Célia, próximos projetos desse Sinduscon que você entrou agora com uma diretoria bacana, só gente competente, pensando numa Londrina para completar daqui a pouquinho 90 anos. Essa nova gestão focou em 3 pontos, que eu acho que tem muito a ver com a nossa conversa agora. Um pouquinho, a gente está vivendo um momento muito que a sociedade está participando, que é o novo plano diretor. Né? Então, acho que toda a administração da municipal está envolvida. Semana passada também, semana atrasada, teve aqui o Tadeu, o pessoal está envolvido, o pessoal até da assistência social. Porque Tadeu Felizmino, presidente do IPUL. Do IPUL. Porque isso envolve, o plano diretor é como eu quero enxergar a Londrina daqui a 10 anos. E isso reflete em tudo, não só, mas na assistência social, como é que essas pessoas vão estar morando, como é que essas pessoas vão ter, como é que elas vão investir. Então, assim, é um momento de reflexão muito importante da sociedade, não é único exclusivamente de determinadas sociedades organizadas, né? Mas sim de todos nós como cidadãos dessa cidade. Um outro ponto que a gente quer, aquilo que a gente estava falando aqui, é sobre que a gente quer um olhar para a gente conseguir hoje mão de obra para o nosso setor. Existe sempre no setor da construção civil, é usado muito como o início de muita carreira. E tem uma coisa que é muito legal, sabe, Marcão? Eu formei em 84, então eu estou muito tempo, né, já na construção civil. E quando eu entrava na obra, lá no início de 80, as pessoas não tinham... O pessoal da construção civil era literalmente pobre, vamos usar a expressão assim. Não tinha capacitação, não tinha reconhecimento, não tinha inovação. Bem isso. Era força bruta. Força bruta. Hoje... Quando você entra numa obra, não sei se vocês podem... Qualquer obra que vocês vão, em qualquer parte da cidade, todo mundo tem muita moto, muito carro. Ou seja, que bom que a construção civil está sendo uma oportunidade das pessoas, até como recursos financeiros de melhorar de vida. Né? E isso que a gente quer trazer. Né? Trazer essas pessoas para essa oportunidade, né? É através da formação de mão de obra. Então, isso também vai ser um pilar da nossa gestão. E a outra é inovação. Né? Hoje a gente precisa de inovação. Olha esse ambiente, gente. Olha que legal. Antigamente a gente ia para a rádio e só tinha aquele microfone na frente. Inovação pura! Isso aqui é muito legal, né? Você está em casa, as pessoas estão nos vendo. Né? Não é rádio mais naquela percepção antiga. Então, parabéns, Marcão. Ficou lindo isso aqui. De novo, né? Eu fiquei apaixonada. Amém. Obrigado, muito obrigado. E aí, essa inovação também tem que ir para o canteiro de obra, para as pessoas. Eu acho que hoje, as pessoas vivem com o celular na mão. Acesso à informação, né? Tudo. E Londrina é canteiro de startups e hubs em diversos segmentos. Eu imagino que você já está se ligando toda essa galera. 7 startups dentro do hub do Sinduscon. Olha só. Estão lá dentro, é uma incubadora.
né? Esses dias eu entrei lá, o pessoal estava falando inglês. Eu falei, gente, quem que é mesmo? É o pessoal da startup, os dois conversando. Então, assim, mas, gente, somos nós. Que união né? maravilhosa, hein? Somos Pega nós. toda essa galera, né? De startup, uma moçada muito ativa, cara, Bonito de ver, com a tecnologia totalmente na palma da mão, com engenheiros, produtores, arquitetos, construtores com experiência. Amigo, essas duas pontas, quando existe, é extremamente importante. O jovem que não tem experiência, mas tem agilidade da tecnologia, sabe todas as informações, lá na ponta com aquele cara que é 40 mais, 50 mais, que fala, só um minutinho que nós vamos caminhar junto. Essa união entre a experiência e essa competência mais jovem, porque eu tenho um celular na minha mão que eu devo saber dele 10% como atuar. Né? Graças a Deus eu tenho uma equipe aqui na agência extremamente competente que me dá soluções dos problemas que eu apresento para eles. Mas também tem caminhos onde a experiência, a tecnologia não leva. Então, o Sinduscom, eu percebo assim, que você dá de cara com a maioria dos grandes construtores que construíram uma das maiores cidades do Brasil. O Sinduscom reúne todos esses caras. Empresários que vieram para cá, que vieram grotão de terra, que não tinha nada. Meu Deus, e construíram uma das maiores cidades do Brasil. E aí você tem essa galera que você fala, calma aí, eu só quero saber como é que economiza mais energia, que economiza mais tempo, que joga menos tijolo fora, que pode construir com mais segurança. E aí chega essa rapaziada da universidade, arranca toda a sua tecnologia e fala, vamos trabalhar junto? Legal isso, É legal. Né? E aí aqui que a Jaque fala, vínculo. Então, a gente tem que manter esses vínculos, trazer cada dia mais esses vínculos em todos os setores, para a gente estar essa pujança que é linda isso aqui. Né? Você vai pensar bastante nessa parte humanitária também? Sim, acho que faz parte, né? Faz, né? Não tem como você crescer sem pessoas. Bem, que legal hoje estar à frente dessa instituição tão importante para o mercado imobiliário, uma mulher. Né? Vamos Vocês assim, estão cada vez mais empoderados. É, Lá no hospital que tem de mulheres capacitadas, eu visito, tenho a honra de conhecer cada vez mais o Hospital Vida, e você percebe que não existe cada vez menos esse preconceito sobre onde é que uma mulher senta na cadeira do comando ou não. Pelo menos eu percebo isso muito atuante em Londrina. Eu penso que isso ainda... Está caminhando? Está caminhando ainda. É evidente que existe, sim, o machismo, ele é estrutural, ele ainda está nas nossas instituições. Ele é antigo, né? Ele é muito antigo. Mas quando se tem gestores que favorecem isso, eu acho que daí tem um empoderamento. Olha, e só ganha a instituição. Na instituição onde eu trabalho, eu tenho mulheres fortíssimas e competentes assim ao extremo, sabe? Pessoas que, se não estivessem lá, o trabalho ficaria muito mais difícil. E o olhar da mulher, né? O olhar muito mais humano, muito mais... não sei se a palavra correta é com amor, que eu também tenho amor pelo aquilo que eu faço, mas o olhar da mulher em cima de algumas situações... Fui fazer uma imagem lá no hospital, fui mostrar para esse cabra, ele começou a chorar. Fui mostrar a imagem para ele, ele se emocionou, eu falei... Você se emociona ainda? Ele falou, todo dia, então, toda hora. Mas é por isso que a gente trabalha nesse setor, não é? Se emocionar, né? Isso que é o interessante, né? De ter pessoas que se emocionam, e que o se emocionar está muito ligado ao se indignar ainda com as situações. Ao se importar, né? A se importar. A mesma coisa, por exemplo, é a assistência, que as pessoas ainda têm no imaginário que é composta por mulheres boazinhas e que querem fazer... caridade. Isso hoje não existe na política pública. Né? Terceiro maior orçamento do município, você tem que saber de tudo, você tem que saber de como funciona tudo, você tem que saber primeiramente do gestora, orçamento, né? Você tem que ser gestora. E nós temos que ter um grupo de mulheres que entende de tudo. É o coração atuando nisso tudo, mas para pagar as contas. Eu sempre comento com as pessoas assim, para você levantar uma bandeira, além de levantar a bandeira, por favor, você comprou a bandeira, pagou a bandeira, é a melhor bandeira, essa bandeira vai ser reutilizada, ou seja, né, você se emociona, mas você é um ótimo gestor. Exatamente. Você é um dos melhores gestores de hospital que está hoje na cidade de Londrina. Obrigado, é verdade. Obrigado. Você trabalha muito bem. Para você ser secretária dentro de todos
desse segmento que você atua, numa cidade que é tão múltipla, você tem que ter uma noção, porque daqui a pouco você inventa, sabe o quê, Jaque? Um projeto mirabolante, lindo, maravilhoso para a sociedade, o prefeito fala para você, Jaque, mas não tem dinheiro para isso, Jaque, como é que a gente coloca isso em pé? É uma noção, a Célia é a mesma coisa. Então, essa noção de ter amor, mas ter competência administrativa, opa, aí sim. Aí os projetos saem do papel. E é um dilema, né? Isso. Vamos só pelo amor ou vamos, né, só pelo profissional, pela razão, né? E trabalhar na área da saúde e talvez até na área mais empresarial, você talvez puxe para o lado mais, né, razão, né, mais números, né? Mas não tem como a gente só ser números e ser só a profissão, né? O amor e aquelas crenças que a gente traz da nossa criação, né? De quem eu sou, aquilo que eu defendo, é muito importante para a gente trabalhar. E né? um gestor tem que saber que ele tem que entregar um resultado. Exatamente. Então, a política pública, ela tem que entregar. Então, a população tem que criar essa memória e tem que saber aquilo que está acontecendo no seu município de forma transversal, do IPU, da saúde, da assistência, e quais são as entregas que o gestor maior está entregando para o município. Tem orfanato em Londrina ainda? Então, não tem orfanato porque hoje nós não tratamos assim. Então, o orfanato, o que era? Aquele lugar mais ligado à FEBEM, onde ficava 100, 200 crianças. Hoje nós temos diversas modalidades de acolhimento. Mas o que mais tem em Londrina hoje chama Casa-Lar, que é onde essa criança que é vítima de violência dentro da sua casa é retirada de sua família para ser protegida. E pasmem, hoje isso vem aumentou demais na pandemia, e um dos maiores casos que hoje as crianças estão sendo retiradas dos pais é devido à condição de saúde mental dos seus pais. E chega muito isso no hospital também? Temos muito, né? A pandemia por si só, como, né, aqueles dados que eu passei para vocês, já trouxe um aumento significativo na procura, né? Hoje o hospital, ele passa praticamente cheio em todos os momentos, né? E pessoas demandando, né? Tanto é que a gente abriu o ambulatório diante de uma demanda da população londrinense, né? É necessário ter acesso. É muito preocupante isso, né? Pensa o que é isso. Pensa o que é isso no dia a dia. Vocês serão... Olha, eu falando no lugar do Felipe, vocês serão convidadas para a inauguração do Ânima. Será um prazer, na verdade. Convidando vocês, né, para o ambulatório. Mas eu acho que é interessante conhecer cada vez mais uma instituição extremamente séria, não é? Se reinventando a cada dia. É uma instituição sem fins lucrativos, né? Tudo aquilo que a gente ganha de certa forma, né? E ganha com verba do SUS, a gente reinveste no serviço, né? E a instituição filantrópica, a gente vive de doação, vive de ajuda, parcerias sempre gratuitas são bem-vindas para a gente trazer o novo, trazer algo diferente. Na verdade, qualquer tipo de doação é importante. Nós temos, por exemplo, no hospital inaugurado agora no começo de 2022, uma pastoral que também é um braço social da instituição, né? Que faz algumas ações do Morro do Carrapato também, faz algumas ações para os familiares ali dentro do hospital. Para a população entender o que é o Morro do Carrapato, é um lugar no leste de Londrina, onde a pobreza é uma coisa gritante, é um lugar horrível para você ir. E a gente faz algumas ações através da nossa pastoral, né, o pastor Júnior lá, ele faz esse movimento também, não só no nosso hospital, mas também, né, um braço assistencial, né? Muito bem. Nós estamos saindo para mais um breve intervalo comercial. No último agora, a gente se despede, a gente conta um pouco mais sobre o que a gente gosta de fazer, mas que também precisa de apoio, porque quanto mais a gente divulgar, mais a gente deixa, principalmente instituições, sindicatos, não é, entidades humanizadas, não é apenas marcas, nós não somos apenas marcas, nós representamos marcas nesse momento, mas moramos numa cidade que a gente quer ver cada vez mais bonita, mais organizada. A gente já volta, gente, não sai daí não.
bem, nós estamos de volta e eu fico muito feliz porque eu estou conseguindo o meu intento, que é sempre unir pessoas aqui, né? A cada programa que eu trago aqui pessoas das mais diversas, tem muita gente que no começo falou assim, Marcão, mas não seria legal só um assunto? Eu falei, não, só um assunto não, eu quero misturar tudo isso porque saem daqui pessoas que não se conheciam, que se conhecem a partir de agora e que vão se abraçar com toda certeza em projetos futuros. Para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, Felipe, obrigado pela sua presença, eu tenho certeza absoluta que você, junto com essa diretoria, está à frente de grandes projetos para 2023. A gente começa com esse janeiro agora, que é um mês branco, um mês de muitas ações, não é? Janeiro branco, eu até peço a licença de pegar meu celular aqui. Fique à vontade. Que uma das médicas, a doutora Carolina, falou para falar algumas dicas para o janeiro branco, né? A gente está no mês que é considerado o mês da saúde mental. Na verdade, ele é originário de 2014, através de um psicólogo no interior de São Paulo, que nós tínhamos que ter um mês, como tem Outubro Rosa, Novembro Azul, para falar e para mostrar a importância da saúde mental. O Covid já conseguiu fazer isso, né? Mas antes disso a gente já vinha falando. Então, o Janeiro Branco é para a gente poder falar mais um pouquinho sobre saúde mental. Então, se eu pudesse passar algumas dicas, né? Por recomendação médica, não sei o que estou falando, né? Dicas básicas, né? Praticar exercício, se alimentar bem, né? Procurar ajuda quando você entender que você está passando por algum momento, né? Difícil na sua vida, né? Conversar com seus familiares se você tem está tendo algum tipo de problema, não achar que isso como eu posso dizer, não é nada, é frescura, né? Porque a gente sabe que quando a gente menos espera, a gente desenvolve algum distúrbio de saúde mental, né? Ansiedade. Hoje, a ansiedade, todo mundo tem um pouquinho, né? Então, procure ajuda, pratique exercício, se alimente bem, né? Para você ter uma vida mais leve, uma vida mais saudável, né? Uma vida mais sã, né? Então, é um pouquinho isso que eu queria falar. E agradecer por falar também um pouco sobre o meu hospital. Meu hospital, peço desculpa, né? Pelo hospital aqui de Londrina. Mas é bom esse sentimento de pertencimento. Tem que ser assim. Olha, eu falo que meu Sinduscom, minha secretaria. Eu falo assim, eu vim em 2019 para cá, se eu puder, né, tomar essa liberdade de falar meu hospital, né, meu e de todos os colaboradores lá que fazem o hospital, como eu falei para vocês. Tenho orgulho de trabalhar lá. Não é uma missão fácil. Todo dia matando um leão, todo dia mostrando aquilo que a gente faz melhor, né? E eu falo para vocês que Londrina tem um hospital psiquiátrico de qualidade, né? A Secretaria Municipal de Saúde cobra essa qualidade da gente com auditoria em tempo real, de manhã e à tarde lá dentro, né? Com indicadores de qualidade de serviço, não só a Secretaria Municipal de Saúde, mas também a Regional de Saúde, né, para que a gente tenha um serviço de qualidade no SUS, né? E eu vejo isso é uma diferença gritante, né, de Londrina, porque eles realmente buscam sempre ter serviços de qualidade contratados pelo município, né? Que bom. E eles cobram isso, né? Então, obrigado, Marcão Careca. Prazer imenso conhecer vocês. Espero que a gente possa minimamente trocar figurinhas e ideias, né? De tentar fazer uma Londrina melhor, pelo menos, né? Que bom. Obrigado. E referências ao sempre muito importante pela psiquiatria dessa cidade, Dr. Paulo Fernando de Moraes Nicolau, cara que fez muito, deixou um legado gigantesco nessa cidade, ele e toda a família, né? Célia Catucci, obrigado pela sua presença. Marcão, eu que agradeço. Eu achei muito legal esse pertencimento que o Felipe trouxe, porque eu acho que assim, o Sinduscom também tem essa visão de representar uma sociedade, né? E hoje a gente está desenvolvendo, então eu aproveito a oportunidade de colocar para vocês o seguinte: estamos aí com as nossas inscrições abertas, né, para os cursos de profissionalizante. A gente precisa hoje também entender a saúde. A gente tem dentro do Sinduscom um serviço social
que é o Seconce. No Seconce, nós temos mais de 8 modalidades em termos de médicos, mas também a gente trouxe a parte de assistência social, de psicólogo. Eu acho que a gente pode desenvolver aqui, aproveitando essa oportunidade da gente estar conversando juntos, que eu acho que essas duas pontas do Sinduscom, que hoje um pilar nosso é a gente melhorar, buscar mais formação de mão de obra, e, ao mesmo tempo, aqui eu ouvi tanto da Jaque quanto do Felipe de uma oportunidade da gente unir forças. Olha só. Então, acho que isso é muito bom. E também da gente entender, porque realmente saúde mental faz parte de uma preocupação nossa com as pessoas que trabalham no setor. Então, o Seconce também, a gente vai ter um outro olhar também, Felipe, foi muito bom. A gente vai conversar lá com umas executivas que a gente tem, que hoje nós temos 2 executivas, uma no Seconce e uma no Sinduscom, para a gente entender melhor o que a gente pode unir. Realmente, essa possibilidade que você nos abre é muito legal. A construção civil, eu acho que está... A gente trazendo aí um pouquinho do Covid, né? Foi muito difícil no início, que se fechou tudo, as pessoas começaram a observar muito a casa, né? Então, a construção, a casa, o morar, também tem que ter um olhar das pessoas. E isso o Sinduscom trabalha, e as empresas de Londrina também trabalham nisso. Isso a gente pode imaginar que existe essa preocupação de moradia, de acolhimento, de enxergar um pouco tudo, né, na figura do Sinduscom, de todas as construtoras. Eu posso falar isso para você até de experiência, de ter essa noção. Então, estamos abertos, a gente espera, a gente quer que essa cidade cresça, e crescer significa pessoas saudáveis, não só financeiramente, mas principalmente saúde física e mental. Que bom, fico muito feliz com isso. E aí, Jaque? Bem, eu acho que muita gratidão pelo dia. Começar o ano assim é muito bom, com relações. Fica aqui também a minha gratidão ao prefeito Marcelo Bellinati, que proporcionam, de pessoas como eu, tão preocupadas com a cidade, que gosta de servir a cidade. Ele proporciona, no dia a dia, que nós tenhamos autonomia para fazer da nossa cidade uma cidade melhor para os meus filhos, que são londrinenses, para os filhos dos meus filhos e para os filhos de todos os londrinenses. Aqueles que são londrinenses, porque nasceram aqui, e pessoas que estão aqui. Então, uma cidade próspera é uma cidade que pensa nas pessoas. E é para isso que nós trabalhamos todos os dias. Não tem dia, não tem hora, assim como vocês também. Que Deus abençoe esse nosso ano, que nós possamos ter muita luta, porque a vida é feita de luta e desafios, mas que no meio de todos esses desafios nós possamos ter a certeza que aquilo que nós estamos plantando hoje, outros irão colher, né? Um hospital, uma construção civil, uma prefeitura, que tudo isso possa ser para melhorar e fazer com que as pessoas tenham mais saúde mental e que a gente crie mais relações que se cativem, relações que criem pessoas prósperas. Uma cidade próspera, com certeza uma cidade economicamente próspera, mas uma cidade socialmente também próspera. Então, é por isso que nós estamos ali na prefeitura e acreditamos nisso, né? E por isso que nós trabalhamos tanto. Que Deus te abençoe também, Marcão. Amém. Que você possa proporcionar mais momentos como esse, que esse lugar tão lindo, cada vez que eu venho aqui, eu acho ele mais lindo. Ele Venha seja mais abençoado, ele edifique pessoas. Amém. E que é amém. para isso que a gente trabalha todos os dias. Deixo à disposição, então, faço um convite, que você venha para você gravar podcasts, para você poder fazer aqui durante a semana, ao vivo. Você chama as pessoas e fala o seguinte: quero hoje tratar desse assunto. Quem quiser entrar ao vivo, faça a pergunta. Para cá a gente sobe com o Facebook, do outro lado com o Instagram. Eu deixo à disposição para a gente trabalhar cada vez mais. Também o Sinduscom. Que tal a gente trabalhar cada vez mais, mostrando o que é que uma entidade como essa faz na cidade? Constrói uma cidade, né? Constrói uma cidade mais humana, mais viável, com os modais de transporte, que antigamente você só tinha um ônibus, só tinha o táxi. Hoje você se transporta de todas as formas, todos os formatos dentro dessa cidade. Está à sua disposição também toda essa estrutura, essa comunicação. Felipe, a gente já tem o grato prazer de trabalhar juntos, né, nessa construção dessa imagem desse hospital, que se não fosse ele, com toda certeza absoluta,
essa cidade teria grandes problemas para enfrentar, não só aquele que é dependente químico, mas também aquele que precisa do nosso apoio, não é verdade? Com certeza. Porque as famílias, às vezes, no meu tempo, escondiam as pessoas. Não pode, você tem que revelar ainda isso e tratá-las. hoje ainda escondem. Ainda escondem, né? Mas o nosso tá arrumando assim, somos especialistas em saúde mental, é isso que a gente quer mostrar para a população. Muito bem. E assim, o Brasil é um país que não tem tantos leitos psiquiátricos, né, quanto deveria, né? A OMS, ela preconiza cerca de 90 mil leitos, né, para a população brasileira. Hoje nós temos apenas 36 mil leitos que ofertamos, né, para toda a população. Então, a gente precisa falar sobre saúde mental, precisa investir não só em leitos, mas rede, né, de saúde mental, porque acho que é a base de tudo, né? Sem saúde mental a gente não tem... E temos que falar de prevenção lá no território, lá nas nossas casas, sobre o que é a saúde mental. É o atendimento primário, né? É muito importante para que os casos não vão para um hospital, né? Mas que se tiverem que ir, nós temos um hospital que vai tratar melhor. E quando voltar, não retorna. Exatamente. Muito bem. Muito feliz de ter aqui Felipe Urbanski, diretor executivo do Hospital Vida, Célia Oliveira Souza Catucci, presidente do Sinduscom Paraná Norte, e a Jaqueline Micali, secretária municipal de assistência social da cidade de Londrina. Meu muito obrigado a todos vocês pela atenção, pelo carinho, em todo o lugar onde você estiver assistindo ou ouvindo. Até a semana que vem, se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele há de querer. Amém. Até lá. Amém.